Pois bem, nesse momento nós vamos estudarmos para sabermos se o arrebatamento da igreja vai ser antes da tribulação ou depois da tribulação. Algumas igrejas ensinam aos seus fiéis, aos seus adeptos, que podem ficar tranquilos, sossegados, que o arrebatamento do Senhor ocorrerá antes da grande tribulação. Mas será que podemos ensinar isso com tanta certeza para as pessoas? Será que de fato existe na Bíblia textos ou versículos que nos dá o direito de ensinar para as pessoas que o arrebatamento vai ser antes da tribulação, que eles possam sossegar, que eles possam ficar tranquilos com respeito à tribulação, por conta que o arrebatamento será bem antes? Será que essa escritura nos apoia a dizermos que existe a possibilidade de os que são fiéis a Deus não passar pela tribulação? Pois, meu amigo, nós vamos agora examinar as Escrituras Sagradas para sabermos se de fato passaremos ou não por a grande tribulação. Paulo falou que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Eu sei que nós aprendemos que o arrebatamento será antes da tribulação. Isso foi o que implantaram em nossas mentes. Mas será que é isso que está escrito? Será que quando acontecer a primeira ressurreição, ela vai acontecer antes da tribulação ou depois? A primeira ressurreição vai acontecer antes da tribulação ou depois da tribulação? Você já estudou sobre isso? Você já pesquisou sobre isso? Você já fez uma análise na Bíblia com respeito a isso? Será que a primeira ressurreição vai acontecer antes da tribulação, antes do reinado da besta, ou depois do reinado da besta? Pois o que eu tenho para te falar é algo muito sério. No livro de Apocalipse, capítulo de número 20, versículo do 1º adiante, você vai ver uma coisa muito interessante. Lá está escrito que João viu aqueles que foram mortos por não aceitar o sinal da besta. Veja bem, João viu os que foram degolados, decapitados, martirizados, porque não receberam o sinal da besta. Ou seja, João viu aqueles que lutaram até o fim, deu as suas próprias vidas para não receber a marca da besta. João viu essas almas. Quando a besta matarem esses que não vão aceitar o sinal dela, aí esses, quando ressurgir, aí ressuscitarão primeiro esses. Nesse momento acontecerá o arrebatamento. Para poder o arrebatamento acontecer juntamente com a primeira ressurreição, é preciso que os que são martirizados pela besta, os que vão ser mortos pelo reinado da besta, primeiro tem que morrer.
Então, a primeira ressurreição vai acontecer depois da matança dos santos pela besta. João está dizendo que viu os que foram martirizados porque rejeitaram o sinal da besta. João viu. Aí João continua dizendo, eles ressuscitaram. Essa foi a primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição vai acontecer depois da grande tribulação, pois os santos de Deus serão mortos pela besta. Você nunca leu que a besta recebeu poder e vencerá os santos de Deus? Você nunca leu isso? Pois bem, a besta vai receber poder e vai vencer os santos de Deus. Porém, aqueles que escaparem do poder da besta é que serão arrebatados. Mas se você quer continuar no engano, se a palavra do seu líder é mais importante do que a bendita e inerrante palavra de Deus, fica com a palavra do teu líder. Leia lá em Apocalipse, leia lá em 1 Tessalonicenses, você vai ver que o que eu estou falando é baseado de acordo com as Escrituras Sagradas. Ensinar para as pessoas que elas serão livres da tribulação, ensinar para as pessoas que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, estão levando as pessoas a não se preparar com respeito ao ataque da besta. As Escrituras jamais dão condições de você, pastor. Quem sabe você que está me vendo agora, me ouvindo, você é um pastor, um dirigente, um diácono, um presbítero. Quem sabe você é um líder religioso, quem sabe, não sei qual cargo você no momento ocupa, mas eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo. Apocalipse está escrito no capítulo 20, versículo 1 adiante, que os que vão ressuscitar na primeira ressurreição serão os que serão mortos pelo poder da besta, pelo reinado da besta. E você sabe que a besta ainda não começou o seu reinado. Você sabe que Paulo disse que Jesus só viria quando o homem da iniquidade fosse revelado, quando o filho da perdição fosse manifestado. Está escrito que o arrebatamento vai acontecer, mas depois que o anticristo, depois que foi revelado o filho da iniquidade. Você sabe disso. Você sabe bem disso do que eu estou falando, porque você entende do que eu estou falando. Então essa base de pregar para as pessoas que elas podem ficar sossegadas, que elas podem ficar tranquilas, que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, isso é um engano, meu querido. E um engano grande. Não adianta você se basear num versículo isolado que diz lá em Lucas que aqueles que se prepararem terão, Deus vai livrar do grande laço que vai vir sobre a terra. Ali, meu querido, já passou. Ali foi no período da aquisição. Como você não sabe disso? A grande tribulação a qual ali se refere foi a tribulação lá depois que o próprio Daniel profetizou a ruína do templo de Deus. Você sabe dessa história, não tem nada a ver. Na época de Paulo, tinha pessoas ensinando as pessoas que Jesus já tinha voltado. Foi preciso Paulo escrever dizendo, irmãos, não, o Cristo não veio ainda. Para poder vir é preciso que o filho da perdição se manifeste, o anticristo. O que está me escutando, você que faz parte dessas denominações, desse sistema religioso, dessa prisão que é o sistema religioso, você faz parte dele. Eu vou dizer uma coisa para você. Não se prepare não. Relaxa. Relaxa. Como o teu líder manda, não se prepare em nada, relaxa. Crendo que tu serás arrebatado aos trás. Relaxa. Não se prepara. Eu prefiro me prevenir, me preparar. Quem sabe, eu escapando da tribulação, eu possa ser um dos escolhidos a ser arrebatado no arrebatamento pelo Senhor. Shalom. Manifesto.